Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula da Ingenium Treinamentos. Independente do horário ou fuso horário que você esteja assistindo essa aula, o nosso tema de hoje, do nosso curso de Excel, é planilhas. Então, na aula passada aí você já se ambientou um pouco com a ferramenta da maneira geral, ali a parte de configurações, as opções, configurações padrões. Você se ambientou também com a questão da tela inicial ali do Excel, então barra de rolagem, barra de fórmulas, guia de planilhas e por aí vai, o que é célula, tá? Então hoje a gente vai pegar todo esse seu conhecimento, que aos pouquinhos vai sendo fixado na sua mente, e vamos começar a montar uma planilha, beleza? E a aula de hoje principalmente é uma coisa básica e extremamente importante. Por que eu falo isso? Você vai montar uma planilha, você vai entender aí ao longo da aula, mas muitas vezes você vai montar uma planilha e você pode mandar às vezes para clientes preencherem, você às vezes vai imprimir para mostrar para alguém, entregar para o seu chefe. E aí, se você não executar essa configuração, né, esse detalhamento, não sei se eu posso chamar assim, mas se você não fizer isso, você vai ter uma planilha extremamente simplista. Alguns podem até achar que é de uma maneira meio porca e confusa aos olhos, porque uma planilha só simplesmente feita sem nenhuma coisa extra, você vai ter todos os números meio embolados, vai dificultar um pouco a visão. Então, para facilitar aí essa visualização e deixar uma planilha mais profissional, aí que vai entrar a nossa aula de hoje, ok? Existem muitos detalhes que ao longo aí do curso você vai se ambientando. Isso não é uma regra, vocês vão ver aqui que o passo a passo que eu for seguir não é uma regra, então você pode fazer a ordem que melhor te atende, e até mesmo você começa a montar uma planilha, isso direto acontece comigo. Você monta uma planilha mais ou menos, faz esse embelezamento, se eu posso chamar assim, e aí depois você, peraí, eu tenho que adicionar isso, tenho que adicionar aquilo, vou modificar aqui. Então é uma constante modificação que você vai fazer na sua planilha até a hora de chegar no resultado final, e ainda assim sempre vai ter modificações, melhorias que você pode executar. Beleza? Então vamos aqui para a nossa planilha. Então, como que a gente vai fazer essa planilha? Então, vou colocar aqui alguns dados simples. Então, vamos lá. Esse daqui vai ser uma planilha mais de uso interno seu, tá? Controle dos seus gastos, de entradas e saídas. Mas vamos lá. Data, cliente, valor da hora, tempo gasto e total, ok? Antes de mais nada, vocês já conseguem perceber, que valor da hora não está mais escrito como estava antes. Vocês veem que está o valor do H e a célula aqui que está escrito tempo gasto está cortando o valor da hora. E mesma coisa no tempo gasto, a célula que está escrito total está cortando o nosso escrito tempo gasto. Vocês veem que continua o escrito normalmente. Aqui também continua escrito o valor da hora. Então, valor da hora. Então a gente precisa corrigir isso. Mas vamos primeiro finalizar, continuar aí o preenchimento da nossa planilha. Então, data 3 de junho. Cliente, vou colocar Paulo. Valor da hora, exemplo. R$30. E o tempo gasto no Paulo, você gastou aí 1 hora no Paulo, beleza? Aí, dia 6 de junho, você foi na Larissa. Você gastou não, né? A sua hora continua R$30, não tem por que mudar. Tempo que você gastou na Larissa, 4 horas. Próximo, você foi no dia 8 de junho, 8/6. Você foi na Renatinha. Você continuou com o valor da R$30 a hora, que é o seu valor.
Poderia ser que, não, ó, se eu atender na cidade vizinha, o meu valor de 30 vai para 35, 32, 40. Então depende aí do quanto que você vai cobrar. Ou eu trabalho aí com um colega e esse colega ele cobra 20. Ou no caso ele vai cobrar 40 porque vai vir 30 para você, ele vai ficar com 10, não sei. Depende aí do que você está cobrando, depende do acordado. Aqui é só uma questão de exemplo. Então, 2 horas gastos na Renatinha. Aí no dia 9 de junho, você foi no Claudião. No Cláudio, você também R$30 a hora. E você gastou 8 horas no Cláudio. O Cláudio aí ficou te segurando um bom tempo. Dia 14 de junho, você foi no Pedrinho. Pedro, eu faço escrever Pedrinho. Foi no Pedro, que nem aquele comercial, né? Só vai na casa do Pedrinho. R$30 o valor da hora, 3 horas na casa do Pedro. E aí, para finalizar, vou colocar aqui, 16 de junho, vocês foram na tia Silvia, mesmos R$30 a hora. E aí, vocês ficaram 12 horas na tia Silvia confusa, complicada, meu Deus. Vocês ficam aí 2 dias inteiros atendendo a tia Silvia. Beleza? Então, vamos dar essa planilha aí como resolvida. Deixa eu dar um zoom aqui na minha planilha. O zoom... Já vou, primeira dica aí, vocês podem vir ou aqui na parte inferior, tá? Então dá o zoomzinho aqui. Ou existe uma outra opção que vocês vão clicar Ctrl, tá? Tecla Ctrl no seu teclado e com a própria barra de rolagem vocês vão avançar. E aí vocês conseguem dar o zoom. Beleza? Então com a planilha para vocês melhor visualizar. E aí isso aqui tá feio ainda, tá comido. Então o primeiro passo que a gente vai executar para deixar ela bonitinha essa planilha, vamos justificar as colunas. E como que a gente justifica as colunas? A gente tem tanto o método manual quanto o método podemos chamar de automático. Então, primeiro vamos fazer da maneira manual nas colunas individualmente. Então, aqui a gente precisa pegar essa coluna aqui e deixar ela mais larga. E meu computador deu pau. Eita pombas, viu? Vamos lá. Então, o computador deu a louca aqui. Mas seguindo o jogo, então vamos arrumar. Então primeiro você tem a maneira manual. O que é a maneira manual? Vocês vão pegar aqui, entre colunas, vai ficar com essa seta aqui de essa seta dupla. E aí vocês vão fazer o quê? Clica, olha lá, aparece já a indicação, coluna. 88 pixels é a largura dessa coluna. Vocês conseguem aumentar. Vocês veem que tem, 920, 880, 860, isso então é a largura em centímetros. E aí tem a largura em pixels do lado, beleza? Então vocês conseguem aumentar aqui, até aparecer a hora. Legal, apareceu a hora. Isso é o método manual, que você clica e arrasta. O método automático, vamos chamar de automático, é quando você vai pegar, apareceu a seta dupla, vocês vão dar 2 cliques. Ela vai ajustar automaticamente para a largura certa. Então, que aqui deu de 123. Vou diminuir aqui. A hora está tampando. Eu vou vir, dar 2 cliques e aí ele já vai colocar a maior largura para aquela coluna. Então, eles vão ver qual que é o maior dado escrito nessa coluna, o maior número, o que seja. Ele vai ajustar para que aquele dado ele apareça por completo. E aí, mesma coisa aqui, 123 pixels, de largura. Ok? E aí, mesma coisa você pode fazer com o tempo gasto. Você pode tanto ir manualmente, aí você vai arrastando até ficar bonitinho, opa, cortou, assim, aos pouquinhos. Ou você já vem, e dá 2 cliques. Ele já vai ajustar automaticamente para você. Então, isso você vai ajustar as colunas individualmente. Ainda existe a opção em ajustar em conjunto. Por exemplo, a gente sabe que a
planilha do valor da hora está com 83 pixels e do tempo gasto com 115. Tá? Eu ia falar 123, mas 123 era do valor da hora. Então o tempo gasto está com uma largura de 115 pixels. Você vai fazer o quê? Selecionar as duas colunas, ou seja, como que eu seleciono? Tá com essa setinha preta indicando para baixo. Clicou, selecionou uma. Se eu clicar, segurar e arrastar, selecionei essas duas. Posso selecionar 3? Posso. Então, clico, seguro e arrasto para 3, 4, 5, o valor que você quiser. Selecionou, você pode tanto mover manualmente. Então, por exemplo, eu venho aqui ó, de 83, eu vou colocar 100. Então, vocês veem que o valor da hora está com 100. Vou sair aqui, ó. Valor da hora com 100 pixels de largura. Tempo gasto, 100 pixels de largura. E o total também 100 pixels de largura. Ou seja, você selecionou as planilhas e modificou manualmente para que todas tenham a mesma largura. Ok? E aí você pode fazer isso do jeito manual ou automático. Que é automático, 2 cliques. E aí você vai estar fazendo o quê? Com que essas 3 colunas tenham sua largura ajustada na maior distância, na distância, né, do maior campo escrito, né, do campo que tem mais dados. Então vocês podem até ver que o total ele está mais estreito do que anteriormente, anteriormente ela tinha essa largura, a coluna E. Hoje em dia a coluna E está com essa largura, que é a largura do ajuste automático aqui. Beleza? Então, individual ok, em conjunto acabamos de fazer. Você pode fazer com que todas as colunas sejam ajustadas também. O que eu faço? Aqui no canto esquerdo, tá vendo essa setona que aparece aqui? Se você der um clique, ele vai selecionar sua tabela, sua planilha inteira. Selecionando a planilha inteira, você pode vir mesma coisa, ou você modifica manualmente, então ele vai modificar manualmente todas as colunas da sua planilha, ou 2 cliques. Aí você já clicou 2 vezes, ele automaticamente ajustou todos para maior distância que tem digamos, a célula com a maior quantidade de informação, ele vai ajustar com base nessa célula. Ok? E aí você pode vir também e selecionar por valores específicos. Então, eu quero que as minhas colunas elas tenham um valor X. Então, você não quer, por exemplo, o que a gente fez? Veio aqui e foi arrastando, certo? Então, de 123, quero 130. Aí você fica aqui, nessa briga, 130. Não, quero 140. Aí você às vezes vai ficar nessa briga aqui, opa, peraí, tô 140. Aí eu consigo 140. Para você não ficar nessa briga de ficar ajustando para fazer, o que você pode simplesmente fazer? Escolhe a coluna que você quer, selecione a coluna aqui. Meu botãozinho direito, você vem aqui embaixo, largura da coluna. Clicou nela, aparece aqui 12,7, que isso é em centímetros. Eu quero uma largura de 10 centímetros. Pronto, largura de 10 centímetros. Não, quero uma largura aqui de... Opa, esquece, ignora isso que eu fiz. Quero uma largura de 15, você coloca 15 centímetros aqui. Beleza, então, gente? Então vocês escolhem a largura que vocês preferem. Como eu gosto de fazer, num geral, gosto de deixar ajustado normalmente. Então, clico aqui para selecionar todas as colunas, no caso a planilha inteira, dou 2 cliques e ajusto tudo. Aí vai acontecer de alguns casos, por exemplo, que aqui eu acho que está tudo muito perto. O que eu faço? Venho então, deixo esse ajuste, depois eu vou pegar só a coluna A e vou alargar um pouquinho, até ficar um valor considerado, desafogar um pouco. Ok? Então, ajustamos as nossas colunas, agora a gente vai alinhar os nossos textos. Então vocês podem ver que data está alinhado aqui na esquerda, cliente, valor da hora, tempo gasto, tudo isso está na esquerda. As datas estão alinhadas, justificadas aqui na direita da célula. Cliente à esquerda da célula. Os valores à direita aqui da célula. Eu quero colocar tudo no meio. Então você vai vir aqui, você vai escolher o que você quer. Eu quero que os meus clientes, por exemplo,
fiquem centralizados. Então vocês vão vir aqui e colocar ó, centralizado. Eu quero que eles também não fiquem na parte inferior da coluna, eu quero que eles fiquem na parte central. Aí você pode clicar aqui. Nesse caso, vocês não estão visualizando muita diferença. Vou puxar aqui a coluna, a linha 2, para vocês verem. Ó, 3 de junho, vocês veem como ele está com alinhamento na parte inferior? E o Paulo, que eu modifiquei, está na parte central. Se vocês clicarem aqui, vai ficar na parte superior. Ok? O que eu faço? Eu geralmente nunca mexo aqui na altura das linhas. Então, mesma coisa funciona. Vocês viram que eu dei 2 cliques, ela foi para a medida original. Então, eu alarguei. 2 cliques, ajustou automaticamente. Então, eu particularmente, é muito difícil de eu mexer na altura das linhas. Então, eu venho aqui, clico na tabela inteira, na planilha inteira, desculpa, ou você pode selecionar só os seus dados. E aí o que eu faço? Já coloco então alinhamento centralizado, já alinho eles no meio. E aí você depende dos dados que você está trabalhando. Num geral, eu gosto de trabalhar com meus dados todos centralizados. Aí eu já venho aqui e, bum, clico centralizar. Então todos os meus dados estão centralizados. Tanto você pode fazer isso para a planilha, para os seus dados já preenchidos, para células preenchidas, ou marca tudo, clica, tá? E automaticamente ele já vai fazer. Percebam uma coisa que eu acabei de fazer. Ele está no alinhamento centralizado, alinhamento no meio. O que você faz? Se você clicar, estou alinhado. Se eu clicar, você vai meio que desabilitar. E o modo padrão é na parte inferior, o alinhamento embaixo. Então, se você clicar, ó, ativei, desativei e voltei para o padrão, que é na parte inferior, tá alinhado embaixo. Mesma coisa segue aqui para a centralização dos textos. Se eu clicar, eu volto para o modo padrão. E vocês percebam ó, que o modo padrão não é nenhum desses. Ele ajusta automaticamente de números, datas à direita e textos à esquerda. Então, vocês veem que não fica nenhum modo padrão. Mesma coisa, alinhei tudo à esquerda. Se eu clicar mais uma vez, eu desabilito e volto para o modo padrão do Excel. Então, vou ao modo Vitor, que é centralizado no meio, né? Alinhado ao meio e centralizado. Aí temos aí a nossa planilha começando a ter uma carinha um pouquinho melhor, ok? E isso é de gosto para gosto, beleza, gente? Próximo passo, vamos formatar alguns dados. O que seria essa formatação de dados? A data está aqui, ó, 3 de junho, beleza? 03/junho. Eu não quero que apareça só desse jeito, eu quero uma data melhor. O que eu posso fazer? Então eu venho aqui ó, na edição de número, tá bom? Vocês estão vendo aqui na guia, tem essa parte aqui, ó, número. Está como personalizado porque o Excel automaticamente colocou como essa formatação. Eu posso vir aqui ó, e escolher que tipo de formatação que eu quero. Como é data, ele te sugere, tá? Isso aqui é uma sugestão rápida, beleza? 2 jeitos. Data abreviada, que vai aparecer como 3/6/2022, ou data completa, que vai aparecer sexta-feira, 3 de junho de 2022. É que nem aí quando a gente era pequeno no colégio, na 4ª série, sei lá, que toda vez que você fosse abrir seu caderno, a professora, vamos lá, coloca a data. Aí você colocava segunda-feira, dia 2 de março de 2010, sei lá, não lembro quando eu fiz a minha 4ª série. Tá? Então esse é a sua data. Então você escolhe data completa. Vocês viram o que aconteceu? Apareceu um monte de hashtag. O que é esse hashtag aqui que aparece? Quando você coloca um campo aí, que não é só esse texto, um campo de número, um campo de data, por exemplo, e ele aparecer todos esses hashtags, o que ele está te falando? Ó, o dado que eu quero te mostrar, ele é maior do que o tamanho da minha célula, né? Então minha célula ela precisa ser maior, no caso mais larga. E aí o que você vem? Ou você faz manualmente, vai alargando, ou o jeito que é mais rápido. 2 cliques, ele já ajusta automaticamente para a largura da coluna que precisa para mostrar esses dados. Então, se eu diminuir um pouco aqui, ó lá, vocês viram que esse daqui ó, é o maior.
a segunda-feira, 6 de junho. Então, o pouquinho que eu diminuir aqui, ó lá, ele já fica com um monte de hashtag. Se eu continuar, ó lá, a última opção ali já ficou com um monte de hashtag. E por aí vai. Beleza? Então, hashtag quer dizer que a minha coluna, a minha célula, está com a distância menor do que ela deve ter. Então, largura automática. Mas, ó, putz, está muito poluído, sexta-feira, 3 de junho, eu não quero isso. Às vezes eu só quero saber a data normal. Então, vocês vêm aqui. No data completa, a gente vai colocar data abreviada. Então, fica uma coisa mais clean. Então, 2 cliques aqui para ajustar. Então, uma coisinha mais bonitinha. Ó, 3 de 6 de 2022, beleza. Então, aí, quando tiver 2023, eu sei que já vai ter mudado o ano. Então, eu consigo visualizar de uma maneira mais rápida. E aí, temos, então, a data. E temos a parte da hora, afinal, valor da hora, valor maneiro, né? O valor da hora, ele é moeda, é dinheiro, então eu não quero apenas número, eu quero vir aqui e colocar na modo contábil, que é esse campo aqui, tá? Então, você pode clicar direto, que ele vai, por padrão, entrar em reais, porque é nossa moeda, mas, por exemplo, ó, eu fiz uma planilha de custos para uns colegas meus que estão morando em Portugal. Então eu vim aqui e coloquei euro. Ah, eu vou fazer uma planilha que eu estou trabalhando com dólar, trabalho com importação e exportação. Então você vai fazer aqui parte de dólar. E aí eu vou falar uma curiosidade para vocês. Primeiro eu vou vir aqui para português, tá? Curiosidade para vocês. Ah, é euro, é europeu, é euro, é tudo igual, só vem aqui e coloca o euro. Não. Vocês vão ver, vou mostrar para vocês, mas existem diversas opções de euro. Existe o euro, Portugal tem o euro aí, da Europa de uma maneira geral, mas por exemplo, Portugal, dando esse exemplo. Portugal usa euro. Só que cada um tem a sua representação, então tem o euro antes do número com o espaço e aí vem seu número. Então, vem para mim aqui. Então, tem o euro escrito antes do número, um espaço e o número. Tem o euro que é escrito após o número. Tem o euro que é escrito antes do número, sem espaço. Então, depende aí do tipo de moeda, onde você está trabalhando. Cada um vai ter uma indicação diferente. Então, é interessante, dependendo do tipo de planilha que você vai montar, dependendo de onde, dependendo de quem que vai receber essa planilha, para onde que você vai mandar essa planilha, é interessante que você dê uma pesquisada, joga no Google aí, tá? Antes de mandar, ok? Então, vamos voltar aqui para nossa planilha. Então, por exemplo, aqui a gente colocou reais. Eu podia vir aqui no nosso modo contábil, que você também tem a opção aqui, ó. Cadê, ó? Moeda e contábil. Moeda, vocês veem que fica tudo junto. Contábil, que é aquele que a gente já tinha colocado anteriormente, ele fica espaçado. Qual que é a diferença? É esse espaçamento. Eu gosto sempre de usar o modo contábil. Por quê? O modo contábil, ele vai deixar um espaçamento alinhado. Então, se você colocar um campo aqui, por exemplo, 1500, ele vai ficar todos com o mesmo alinhamento, as indicações aí dos decimais vai ficar alinhado. Se você colocar moeda, ele não vai ficar alinhado. Para mim, isso é uma bagunça visual, digamos assim. Fica um pouco mais complicado de ver dependendo da planilha que você está montando. Então, o modo contábil ele te garante aí esse espaçamento melhor, tá bom? Que mais? Aí a gente tem também agora a questão da configuração dos números. Então, vamos lá. Aqui, nossos títulos. Os nossos títulos, eu quero deixar ele em negrito para ficar mais bonitinho, dar uma destacada. Eu vou vir aqui, então, na parte da fonte e vou colocar negrito. Reparem uma coisa, sempre que vocês colocarem negrito e vocês tiverem feito o ajuste automático, que é o de dar 2 cliques, o negrito ele vai ocupar uma largura maior, então ele vai dar uma leve cortada no escrito. Então é o que eu falei, a ordem que você vai seguir não importa muito.
eu quero primeiro configurar minha letra, quero colocar os negritos e depois configurar a largura das colunas, você pode, tá bom? Então, ó, dei negrito aqui no título, mesma coisa, já ó, ajustei a largura das colunas, beleza? Aí, você pode formatar a escrita, você pode, eu quero então mudar minha letra, tá times aqui, eu quero colocar, sei lá, calibre light, eu quero colocar, ó, Dalek Pinpoint, a nossa letra da Ingenium Treinamentos. Aí, mesma coisa, cliquei duas vezes, tá, e selecionei. Vocês viram aqui, ó, se eu selecionar as células, ela não vai modificar todas, tá? Ele só modifica todas quando você selecionar as colunas. Então, independente de estar selecionado, eu tenho que selecionar as colunas e aí sim, eles vão todos mexer proporcionalmente. Ok? E aí, você escolhe as letras, você escolhe os tamanhos. Então, ó, essa daqui eu quero um título com tamanho 14, tá? Mas vamos voltar aqui para a letra Times. Então, eu quero tamanho 14 porque é meu título, beleza? Aí você escolhe o que melhor te interessa. Ok? Próximo passo, vamos dar uma cor, uma vida aqui para nossa planilha. Então, vou dar um título aqui bonitinho, vou dar um fundinho, um vermelho aqui, sei lá, não, aqui é a cor da letra, ó, aqui você pode mudar a cor da letra, beleza? Mas não vou chegar nesse mérito agora. Primeiro vamos colocar o fundo. Eu quero um fundinho meio, sei lá que cor é essa, salmão talvez. E aí aqui meus dados que eu for acrescentar, eu vou colocar, por exemplo, um verde, bem bregão assim, ok? E aí, só que ó, vocês viram que quando eu fiz isso, esses risquinhos sumiram. Por que esses riscos sumiram? Isso daqui é a minha linha de grade, que vai aparecer aqui em exibir, ó lá, linhas de grade. Se eu clicar aqui, ó, sumiu. Não vou entrar nesse mérito agora, mas ó, ela fica aí porque ela é um direcional. A partir do momento que você pinta, você some com as linhas de grade. Vitor, como que eu faço para voltar com as linhas de grade? Elas não voltam, mas o que você pode fazer, que é independente de estar pintado ou não, para realçar realmente a sua tabela. Você vem aqui nas bordas e coloca as bordas. Você pode vir aqui, ó, borda inferior, borda superior, na esquerda, na direita, sem borda. Aí, ó, todas as bordas. Eu vou clicar aqui, ó. O campo que eu selecionei, ele vai colocar todas as minhas bordas. E aí, te facilita a visualização. Até mesmo se você tiver tudo branco, né, o fundo, né, sem ter pintado o seu fundo, ele já vai te mostrar, te direcionar um pouco melhor para a sua tabela. Vai focar melhor a visão de quem estiver lendo. E aí, por exemplo, total. Quero destacar o total aí sim. Vou vir na minha letra e aí você pode modificar a cor da letra. Eu vou colocar esse vermelho aqui embaixo para dar um destaque. Bum, é o total. É onde interessa é mais o total. Não te interessa o valor da hora, não te interessa o tempo gasto, te interessa o quanto que está entrando de dinheiro. Beleza? Para isso que serve o nosso total. E aí, por exemplo, preenchi tudo. Quero editar as minhas células. Por exemplo, estou no Paulo. Como que eu edito o Paulo que eu já escrevi? Se você clicar apenas na célula e começar a escrever, ó lá, ele vai apagar o que estava escrito antes. E você não quer apagar Paulo, você não quer escrever novamente Paulo. Vamos lá. O nome do Paulo é Paulo Sérgio. E aí você não quer, se você for colocar só Sérgio, ó lá, ele vai tampar o Paulo, ó lá. Não ficou mais Sérgio, o Paulo sumiu. Ele vai substituir. Então, como que você pode fazer? Você tem 3 jeitos de fazer isso. O primeiro jeito, você vai clicar na célula, você vai dar 2 cliques na célula. Clicou 2 vezes, ó lá, já apareceu aqui a célula para você editar. Então eu venho aqui e clico Sérgio. Opa! Paulo Sérgio, beleza. Ó, mesma coisa, só dar uma edição aqui, não, a largura. Primeira opção, então, 2 cliques que você dá, tá? Segunda opção, você vai clicar na célula. Então, vou voltar para o Paulo Sérgio de antes. Você vai dar um clique na célula e clicar F2.
Aí ele já vai abrir para editar, você só coloca então o Sérgio. Aí, dica rápida, curiosidade aí para vocês. O F2, além de funcionar no Excel, ele também vai funcionar no seu Windows. Então, se por acaso você tem uma pasta e você quer modificar o nome dessa pasta, ali que está nos meus documentos, por exemplo, você vai clicar nessa pasta e aí você vai clicar F2 e já vai abrir para você editar o nome da célula. Muito legal, né? E aí você não precisa ir dar um clique e depois dar um clique de novo, dar aquele intervalo para, putz, dê muito rápido, abrir a pasta, ou dei muito lento, não clicou para editar. E aí se você tem esse problema, você clica uma vez na célula, na pasta, e aí você clica F2 e você já vai editar o nome dessa pasta. Beleza? Então, vamos aqui, F2, você pode editar. E a terceira opção, tá? Então, você vai vir aqui em Paulo, selecione a célula, você vem aqui para a barra de fórmulas aqui em cima e aí você vai dar um clique na barra de fórmulas e já continuar editando, ó. Colocar Sérgio aqui. Beleza? Mesma coisa, 2 cliques. Larissa, então é uma coisa, eu vim aqui na barra de fórmulas, por exemplo, e aí eu vou colocar Larissa Carvalho, sei lá. OK? Então, aí dou 2 cliques, configurei. E aí você pode fazer isso para todos os integrantes aqui dos seus clientes, por exemplo. Tá ok? Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Acabou. Configurei, deixei bonitinho, tá? Já montei aí minha planilha para os meus clientes. Agora você precisa fazer o quê? Salvar. Então, se você está usando o Microsoft 365, se você está usando o OneDrive, você consegue ter o salvamento automático aqui na parte superior ativado. Olha lá, ele já vai vir aqui para você usar o seu OneDrive para realizar o salvamento. Se não, eu não estou usando, você já pode vir aqui na opção salvar ou o atalho, como ele te mostra aqui, Ctrl B. Ah, uma dica rápida. Dica rápida do Excel e de todo o conjunto das ferramentas da Microsoft. Se você colocar o mouse, está com dúvida, tá? Existe em vários softwares também. Mas ó, dica rápida, eu estou com dúvida do que faz essa ferramenta. Você vem, posiciona o mouse e dá um tempinho, ó. Ele vai aparecer salvar, ele está te mostrando que esse botão é para salvar. E caso exista um atalho, ele vai deixar entre parênteses, ou seja, ou você clica em salvar, ou se você clicar em Ctrl B no seu teclado, ele vai salvar também. Então você pode clicar ou vai nas teclas de atalho do teclado, beleza? Então, por exemplo, essa planilha ela não está salva em nenhum lugar. Se eu clicar em salvar, ele não sabe onde eu vou salvar, então ele vai me perguntar onde que você quer salvar. Então, cliquei em salvar, ele vai perguntar, beleza, onde que você quer salvar? Porque até então esse documento não está salvo em nenhum lugar. Então você pode clicar em salvar e escolher onde você quer salvar. Então você pode escolher um local, os documentos, você pode vir aqui em mais opções. Aí vamos lá, mais opções, ele já vai te perguntar onde você quer. Ou então você vem aqui em arquivo, salvar como, e aí ele vai te perguntar também onde que você quer salvar, beleza? Então você tem essas 3 opções. Então vocês conseguiram ver, ó, que se eu clicar aqui em cima em salvar e colocar mais opções, ele abriu, ó, salvar como. Porque eu nunca salvei essa planilha em nenhum lugar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, na minha área de trabalho, vou colocar aqui como clientes de junho, por exemplo. Vamos supor que você quer separar mês a mês. Então, clientes de junho, e aí você deixa o salvo. Agora que vem uma sacada na opção salvar. Se vocês, então vem aqui, modifiquei, sei lá, o Paulo coloquei 2 horas, tá, no tempo gasto. Se vocês virem salvar, ele vai sobrescrever o arquivo, ou seja, ele vai pegar aquele arquivo que você já salvou na área de trabalho, que eu salvei na área de trabalho, e ele vai atualizar esse arquivo com esse valor de 2, por exemplo. Se, eu vou colocar 1,
mas eu não quero modificar do arquivo que eu já salvei. Vamos supor que eu tenha feito um modelo, tá? Então vamos lá, deixa eu apagar tudo aqui. O meu modelo é esse, eu vou sempre atender o Paulo todos os meses, ou ao mesmo valor de 30, só que cada mês vai mudar o tempo gasto. E eu quero deixar essa planilha como sendo uma planilha padrão. Então você vai vir aqui, eu vou colocar os dados do novo mês, os dados do novo mês, e eu não vou clicar em salvar, porque se eu clicar em salvar, ele vai sobrepor essa minha planilha. Então eu vou vir aqui, arquivo, salvar como, vou colocar também na área de trabalho, só que eu vou mudar aqui, ó, por exemplo, de junho, eu vou colocar em julho. Vocês veem aqui, ó, que ele já está na área de trabalho, porque é o mesmo local que já estava salvo anteriormente. Ah, eu não quero aqui, quero em outro lugar. Você vem aqui, mais opções, nova pasta, tá? Você clica aqui também para modificar. Aí o que não falta é a opção para você. Aí vem aqui em julho, salvar. Beleza? Então eu tenho esses 2 arquivos salvos. Posso fechar depois de salvar? Posso. Eu não vou salvar porque eu vou mostrar uma coisa para vocês. Se porventura vocês vêm aqui e vocês colocaram os dados, então aqui, ó, não vou modificar só para vocês verem, ó, de novo vou colocar 10, beleza? Mexi na planilha, tudo mais, fechei, ó lá, eu não salvei, o Excel fala, pô, peraí, você modificou a planilha e você não salvou, você realmente quer sair, você esqueceu de salvar? Então ele vai te perguntar, quer salvar as alterações feitas em clientes de julho? Aí você vai colocar salvar ou não salvar. Ah, não, ó, modifiquei só para fazer teste, eu não quero salvar. Ou sim, quero salvar. Ou você, putz, esqueci de salvar, mas eu não quero salvar com o mesmo nome, eu quero modificar o nome. Então você vem cancelar, aí você vai a mesma coisa, arquivo, salvar como, tá bom? Então é um aviso que ele te dá para você evitar de cometer erros. Beleza? Então vem aqui, ó, vou salvar. E aí, ó, minha área de trabalho, você tem, ó, clientes junho e clientes julho. Aí, ó, clientes julho, vocês vão conseguir ver que é o que eu coloquei os dados aqui, ó, o 10 como eu modifiquei, beleza? Quando eu fui fechar eu salvei. E temos os clientes de junho, que é aqueles valores iniciais que eu já tinha colocado, só tinha modificado o tempo gasto de 1 hora para 2 horas. Beleza? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham tido um pouco mais de clareza. Esses detalhes aí de edição de Excel, cada vez mais vocês vão ficar rápidos e isso vai ser só simplesmente um detalhe. Vocês vão lá, montei planilha, vou pintar, não vou pintar, é para impressão, não é para impressão, vou mandar por e-mail, alguém vai preencher, eu quero destacar as áreas que alguém vai preencher, então você já consegue editar isso tudo. Nas bordas também, ó, eu quero separar, então você pode montar um documento, em alguns campos você colocar uma borda mais larga para editar, às vezes, seções no seu documento, e aí você vai vendo o que melhor te agrega na hora de estar fazendo a sua planilha. Então, qual que é o meu objetivo? É entregar para um cliente, eu quero destacar, eu quero só embelezar, então ó, quero embelezar no sentido para facilitar a visualização, porque as pessoas, numa maneira geral, quando você tem uma condição monocromática, você tem uma dificuldade de visualização de dados. Então fica tudo, de certo modo, embaralhado para a pessoa tem que demorar mais tempo para entender o documento. Se você tem as coisas não de uma maneira monocromática, você tem diversas cores no seu documento, monocromática até é uma cor só. Então se você tem diversas cores no seu documento, então você facilita, então ó, o total está destacado, então a coluna de total tá diferente, o valor que vai estar escrito no total, que a gente não chegou lá ainda, vai estar em vermelho, vai estar em negrito, vai estar maior, vai estar menor. Então eu vou separar, então por exemplo, ó, clientes que eu atendo numa cidade vai ser uma cor, clientes que eu atendo em outra cidade vai ser outra cor, título de uma cor, a tabela preenchida outra. Então aí você escolhe o que melhor vai te atender aí nos documentos, tá? Então, para uma planilha cada vez melhor, mais profissional, com mais clareza, então as pessoas vão olhar, vão entender o que está escrito, não vão precisar, pera aí, o que é o que? Então você consegue segmentar a sua planilha por informações, por cores e por aí vai, para facilitar no dia a dia aí seu e principalmente das pessoas que vão ter acesso a essa planilha, que não foi você. Porque quando você cria a planilha, você já sabe o que ela tá, você já sabe cada campo, onde está cada coisa, mas quando você vai mostrar para alguém,
ela não vai ter uma facilidade tão grande aí de visualizar, ela vai ter que então perder tempo para entender essa planilha, para começar a enxergar os valores. E você, na verdade, quer que ela tenha uma dinâmica, o mundo está muito dinâmico. Então você quer que a pessoa receba a sua planilha e já consiga bater o olho, não, beleza, aqui ó, tá os valores aqui, valores assim, assado, por aí vai. Então fica muito mais prático, muito mais dinâmico, muito mais rápido a sua comunicação com o seu chefe, com o seu cliente, com o seu colega de trabalho. E aí fica uma planilha cada vez mais profissional. Beleza? Então uma aula extremamente simples, tá? Um pouco demorada, mas extremamente simples. Espero que tenha agregado aí para vocês. Então, na próxima aula a gente continua nas nossas planilhas, cada vez aumentando o nosso nível de dificuldade. Um grande abraço e até a próxima aula.